Olá, boa noite. Imigrantes africanos resgatados na costa maranhense pagaram quase R$5.000 cada por travessia. Caminhoneiros protestam contra a alta do diesel. Reajuste foi anunciado pelas refinarias para amanhã. Empossado o novo secretário de Trabalho e Economia Solidária, Hernando Dias de Macedo. E ainda começam os pedidos de aposentadoria por telefone e internet. Continua na capital um grupo de imigrantes que foi resgatado na costa maranhense neste fim de semana. Buscando melhores condições de trabalho, eles ingressaram em uma jornada que durou o dobro do tempo estimado para a viagem. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Federal. Foi um pesadelo em alto mar. Falaram-nos há tempo, 15 dias eles falaram-nos, mas agora está passado. Agora ele pode andar, você fica 34 dias. Passado, comida acaba, água acaba, não tem nada para comer, não tem água para comer. O senegalês Al-Had foi um dos 25 imigrantes resgatados no sábado à noite, próximo ao litoral maranhense. Eles viajavam clandestinamente numa embarcação precária. O grupo, formado por africanos de 4 países, Senegal, Nigéria, Guiné e Serra Leoa, saiu de Cabo Verde com destino ao Brasil num catamarã. Depois de 29 dias de viagem, uma tempestade danificou as velas da embarcação, deixando os passageiros à deriva por quase 5 dias. Eles foram resgatados por um pesqueiro. Os primeiros atendimentos médicos foram feitos assim que a tripulação pisou em terra firme. Estavam com 5 dias que não comia. Antes de faltar comida, eles relatam que comeram 2 biscoitos por dia. Cada um comia 2 biscoitinhos por dia. Chegaram a beber urina, que eles falam, né? Relatam isso. Hoje pela manhã, os estrangeiros passaram por exames oftalmológicos para saber se houve alguma lesão em decorrência da exposição ao sol durante a viagem. Eles estão abrigados no ginásio de esportes na capital maranhense. O governo do estado tem adotado medidas na área de saúde, do abrigo e da alimentação. Especificamente da saúde, hoje eles estão passando por exames oftalmológicos, que eles ficaram muito tempo à deriva, expostos ao sol e muita claridade, para que se possa verificar se tem alguma situação que exija tratamento adequado. Os 25 imigrantes estão dispostos a pedir refúgio ao governo brasileiro com a intenção de permanecer no país para trabalhar. A solicitação será feita durante os depoimentos que eles darão à Polícia Federal. Nesta manhã, 5 africanos já foram levados à Polícia Federal para serem ouvidos. Eles teriam pago cerca de €1.000, quase R$5.000, para vir ao Brasil em busca de trabalho. O Brasil é caminho aberto para todo mundo. Em meu país está com muito conflito, muita dificuldade. Quero vir para cá, porque eu tenho amigo aqui, sempre falar comigo, aqui mais melhor. Se você vem aqui, você vai trabalhar, tem dinheiro para pagar a sua escola. A gente vai tá dando entrada no procedimento de refúgio deles, né, para regularizá-los no país. E o delegado quer ouvir a respeito de como foi o procedimento deles para a entrada no Brasil aqui. A Polícia Federal ainda vai investigar se os 2 brasileiros, que também estavam a bordo do catamarã, são ligados a uma quadrilha de tráfico de pessoas. Os 2 suspeitos estão presos, mas não tiveram os nomes revelados. As investigações elas estão iniciando agora, né? Nós não podemos dizer que existe ou não, mas um dos presos tem notícia por parte dos africanos que vieram que ele estaria estado lá em outra ocasião anterior. Só posso afirmar se existe essa rota ou não depois das investigações confirmar ou não. Em Imperatriz, buscas foram mobilizadas na tentativa de localizar vítimas de afogamento. A reportagem é de Emerson Pinto. As buscas começaram no final da tarde de ontem, após a notícia do desaparecimento do adolescente de 14 anos. Este vídeo foi gravado por amigos de Anderson Gabriel. Na imagem, ele aparece bem descontraído. Minutos depois, a tragédia. Hoje, os bombeiros reiniciaram as buscas às 7 horas da manhã com 2 mergulhadores. Os militares receberam apoio de pescadores que usaram uma tarrafa para tentar localizar o corpo. A demora aumentou a angústia da família. O tio lembra o último contato que os parentes tiveram com o garoto. Almoçou, foi umas 2h30. Aí meu menino até chamou ele para ir para sair ainda mais eles. Não, tu vai me deixar em casa que eu ainda vou lá no shopping. Aí do shopping ele
Foi para casa da minha mãe, aí lá o pai dele disse, tu vai para onde? Então eu vou bem ali, já que eu volto. Aí veio foi para cá. Aí já estava combinado com os colegas, aí veio foi para cá. Aí foi o que aconteceu isso aí. Colegas de sala de aula e a gestora da escola onde Anderson estudava acompanharam as buscas. A escola está sofrendo, nós estamos de luto com a perca do Anderson. Era um filho para nós. A família disse que não tinha conhecimento de que Anderson Gabriel frequentava a Lagoa da Beira Rio, local considerado perigoso para banho e muito procurado por crianças e adolescentes na idade da vítima. Os bombeiros afirmaram que durante as buscas chegaram a uma profundidade de até 17 metros. Na manhã de hoje, os bombeiros também procuravam o corpo de Francivan de Oliveira, de 22 anos, morador do bairro Bacuri, que desapareceu ontem por volta de 2 horas da tarde nesta área sob a Ponte do Afonso. Houve pessoas que estavam aqui no momento, que presenciaram, o afogamento dessa vítima. Nós iniciamos o trabalho ontem e hoje nós continuamos com o empenho do serviço de mergulho e a busca de superfície. O Corpo de Bombeiros ainda recebeu informação de um terceiro caso de afogamento, que teria acontecido também no domingo, na região do Curtume. Mas até amanhã de hoje, nenhum dado oficial chegou ao comando do 3º BBM. O corpo de Anderson Gabriel, de 14 anos, foi encontrado na tarde de hoje e devem ser retomadas amanhã as buscas por Francivan Oliveira, de 22 anos. Foi localizado neste fim de semana no município de Alcântara o corpo do adolescente Felipe Silva Conceição, de 16 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 11 deste mês, após ter saído para pescar com um grupo na região do Mangue Seco, em Raposa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo estava desfigurado, mas a família o identificou pela camisa. Um pescador de 45 anos já havia sido encontrado morto, além de um adolescente de 15 anos. Outros 3 foram resgatados com vida. Na BR-010, município de Governador Edson Lobão, uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro-passeio matou uma mulher que pilotava a moto. O passageiro do carro ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A condutora teria invadido a contramão e colidido com o carro. A Polícia Rodoviária Federal ainda tenta elucidar qual teria sido o motivo que levou a vítima a praticar a manobra. Morreu hoje em São Paulo, aos 24 anos, a modelo e influenciadora digital Nara Almeida, natural de João Lisboa. Ela travava batalha contra um câncer de estômago desde o ano passado. Já tinha sido internada por 3 meses e compartilhou a luta contra a enfermidade nas redes sociais, ganhando apoio de fãs, amigos e outras celebridades. Nara Almeida era seguida por 3.700.000 pessoas no Instagram. O local do velório da jovem ainda não foi informado. A seguir, empossado o novo secretário de Trabalho e Economia Solidária, Hernando Dias de Macedo. Você vai ver também como começam os pedidos de aposentadoria por telefone e internet. Tomou posse hoje no Palácio dos Leões o novo secretário do Trabalho e da Economia Solidária, Hernando Macedo. Ex-prefeito do município de Dom Pedro e ex-vice-presidente da Federação dos Municípios do Maranhão, Hernando Macedo, do PDT, assume agora a Secretaria do Trabalho e Economia Solidária. Para mim é uma satisfação enorme, eu estou muito orgulhoso hoje, já agradeci muito a Deus de fazer parte dessa equipe, uma equipe que eu admiro muitos secretários que fazem parte da minha vida. A mudança se dá como forma de continuar um projeto de descentralização das políticas de geração de emprego e renda e desenvolvimento social. É preciso que nós tenhamos secretários de várias regiões, como temos tido, o deputado Glauber, o deputado Fábio, que aqui estão, os nossos companheiros da Assembleia Legislativa, o deputado Rafael, porque com isso nós garantimos que haja não só a presença do governo, mas que o clamor da população dessas várias regiões possa chegar até o nosso governo. São ajustes naturais do governo. O Hernando Macedo foi prefeito de uma cidade importante do Maranhão, a cidade de Dom Pedro, milita numa região importante do estado e ele vai trazer a experiência que teve enquanto prefeito para a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária. Apesar dos grandes desafios que fazem parte da vida de um gestor público, o secretário tem ao seu favor um grande legado deixado pelo seu partido.
O PDT é um partido trabalhista. O criador do Ministério do Trabalho foi o Getúlio Vargas, o Jango foi o nosso primeiro ministro do Trabalho. O presidente nacional do PDT foi ministro do Trabalho no governo do presidente Lula, onde ele gerou mais de 12 milhões de empregos no Brasil. Então é uma pauta importante, principalmente no momento onde nós temos quase 13 milhões de desempregados no Brasil. Tenho certeza que o secretário Hernando, o ex-prefeito de Dom Pedro, vai ajudar a fomentar essa política pública tão importante que é a preparação da mão de obra para o mundo do trabalho e também a geração de emprego e renda no nosso estado. O INSS deixou de agendar o atendimento presencial para salário maternidade e aposentadoria por idade urbanos. Agora os atendimentos serão feitos via telefone, pelo 135 ou pela internet. Caso o cidadão cumpra as exigências estabelecidas para cada caso, o prazo máximo para a liberação do benefício continua sendo de 45 dias. Mas há casos em que o beneficiário poderá precisar ir a uma agência do INSS. O cidadão, ele pode ir na agência simplesmente fazer o quê? A atualização de dados cadastrais. Por quê? Lá na frente, quando ele de fato precisar desse benefício, ele não vai precisar retornar mais na agência, porque todo o seu cadastro ele já está plenamente funcional. E tem mais mudança. Outros 21 serviços que atualmente são feitos de maneira espontânea e deixam as agências lotadas assim, a partir da próxima quarta-feira devem ser feitos de maneira agendada. A expectativa do INSS é agilizar os serviços e, consequentemente, diminuir esse tempo de espera. Demora que atualmente é alvo de muitas reclamações. É melhor que mamãe aqui, eu trouxe mamãe aqui para ficar no lugar dela, entendeu? Sim. Aí eu tenho que ficar aqui, senão ela já está idosa. Aí eu tenho que ficar aqui para fazer isso daí, senão não... Na Grande Ilha funcionam 6 agências do INSS, uma em Passo do Lumiar, outra em São José de Ribamar. As da capital ficam no Parque Bom Menino, Angelim, Coab e Deodoro. Os avisos das alterações estão em cartazes espalhados nesses locais e deixaram Dona Maria feliz. Se eles fizerem isso direitinho, seria melhor, principalmente para os idosos doentes, porque tem tanta gente doente que vem caindo para cá, né? Aí seria melhor. A seguir, Festa do Divino atrai centenas de turistas para a cidade histórica de Alcântara. Você vai ver também, caminhoneiros protestam contra a alta do diesel. Reajuste foi anunciado pelas refinarias para amanhã. Caminhoneiros iniciaram hoje protesto contra o aumento do diesel anunciado pelas refinarias para esta terça-feira. O ato aconteceu no Maranhão e em pelo menos outros 15 estados brasileiros. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Na capital, os caminhoneiros se concentraram no quilômetro zero da BR-135. Todos aqui são transportadores autônomos, que estão indignados com mais um reajuste praticado em cima do preço do diesel. Em São Luís, o valor do combustível nas bombas varia entre R$ 3,60 e R$ 3,70. Com o combustível caro, toda a cadeia produtiva sofre. A você que está no seu apartamento, você que está na sua casa, você que está no seu comércio, todo você sofre, porque o modal brasileiro é rodoviário. 82% de todo o nosso transporte é rodoviário. De acordo com a Petrobras, dessa vez a alta foi de 0,97%. Só na semana passada, o diesel sofreu pelo menos 5 reajustes seguidos. No início da manhã desta segunda-feira, ocorreram protestos em cerca de 16 estados brasileiros. No Maranhão, as transportadoras também se uniram ao movimento dos caminhoneiros. Não estão emitindo notas nem conhecimentos e estão fechando. Travado mesmo, não, a gente vai lá, eles não estão emitindo notas e para ver se a gente consegue diminuir o combustível, porque desse preço que está, a gente não vai conseguir ter êxito, lucros. O grupo ainda percorreu a BR-135 com os caminhões enfileirados, realizando um grande buzinaço. Os caminhoneiros alegam que de maio do ano passado até agora, o preço médio do litro do diesel comum aumentou em torno de R$1. Só que nesse período, o preço do frete se manteve, ou seja, prejuízo para toda essa categoria. Muita gente desistindo mesmo, porque não tem condição. O frete continua baixando, você não consegue manter. Infelizmente, a nossa categoria está falida. A nossa categoria está falida por condições de quê? Dos nossos governantes não ajudar nós.
Realizada há mais de 3 séculos, a tradicional festa do Divino Espírito Santo atraiu centenas de pessoas este fim de semana para a histórica cidade de Alcântara, que fica a 30 quilômetros da capital maranhense. A repórter Geice Gomes acompanhou. Os detalhes do bordado do manto e do vestido, a coroa e toda a elegância da imperatriz, que se prepara para entrar na igreja Nossa Senhora do Carmo com suas damas de companhia. Por trás de tudo isso, ela é só uma jovem de 15 anos, Kessia Cecília, que realiza um sonho. É cansativo, porém prazeroso, porque é algo que eu sempre quis fazer. É para o divino e eu, desde pequena, sou católica e sempre tive esse sonho. As bandeirinhas abrem ala, seguidas das caixeiras, mestres-salas que carregam a imagem do santo, as mordomas, a mordoma régia, até chegar a imperatriz. O público acompanha indo atrás dos músicos. Em cada parada, comida e bebida de graça e à vontade para todos. A festa peculiar mistura 3 aspectos: sagrado, profano e histórico. O aspecto profano é justamente a questão do boi, né, do mastro, as festas, as bandas, né? O aspecto religioso, essa questão aqui da igreja, né, das visitas, né? E o aspecto histórico-cultural é justamente a história do Império, que veio lá de Portugal, se espalhou pelo Brasil e se difundiu em vários estados do Brasil, inclusive o Maranhão. Uma festa que encanta os turistas. O governador Flávio Dino e o deputado federal, o Everton, também participaram da celebração ao lado de vários secretários estaduais e do presidente da Assembleia Legislativa, Otelino Neto. Com certeza esse tipo de investimento, apoio à nossa cultura, principalmente numa cidade secular, linda como é Alcântara, patrimônio histórico, é importante para que a comunidade, toda a sociedade e os turistas possam vir prestigiar. Segundo o prefeito de Alcântara, Anderson Wilkes, o suporte dado pelo governo é importante porque a celebração impulsiona a economia da cidade. É a nossa maior manifestação religiosa e cultural. A cidade, esse período dos 12 dias, ela fica superlotada, todas as pousadas cheias. Isso para a economia da cidade é muito importante, a geração de emprego e renda durante esse período. O envolvimento de quem participa é tão grande que em alguns momentos é impossível controlar a emoção. Tudo termina na igreja com a leitura do Pelourinho para a escolha dos caseiros que vão promover a festa no ano seguinte. E assim, a festa do Divino permanece ultrapassando as barreiras do tempo. Daí a importância de criar o vínculo das novas gerações com a tradicional festa do Divino Espírito Santo, uma forma de eternizar a festividade que faz parte e está enraizada na história da cidade. Essas e outras notícias você pode conferir no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã a gente volta ao vivo a partir das 7h20 da noite. Fique a seguir com as notícias nacionais e internacionais no SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.